Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando com informação e prestação de serviço nesta segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre as novas regras do Pix, que visam deixar as transações mais seguras e evitar fraudes. E a prática de marcar o bovino com fogo para identificar a vacinação não é mais obrigatória no estado de São Paulo. O objetivo é garantir o bem-estar animal. Os detalhes a gente mostra daqui a pouco. A gente começa o boletim de hoje com informação sobre a Câmara. O projeto aprovado pelos vereadores autoriza a Prefeitura a implantar a estimulação global nas escolas municipais. Vamos entender melhor como funciona na reportagem. O Arthur, de 8 anos, tem nanismo e, desde o ano passado, faz parte de um projeto realizado no Centro Comunitário da Vila Industrial, chamado de Estimulação Global. O objetivo é desenvolver a coordenação motora, equilíbrio e interação social. Os resultados foram positivos. A desenvoltura dele, né, trabalha bastante coisa. Por exemplo, equilíbrio, né, dessas atividades é bom para estimular, né? E é brincando, né? Então eles adoram. Brinco, treino, é muito feliz. Atualmente, pela Prefeitura, cerca de 50 crianças fazem parte do programa, trabalho que vai ganhar um reforço aqui no município. Um projeto aprovado pela Câmara, apresentado pelo vereador Marcão da Academia, vai implantar nas escolas municipais o método da estimulação global. A proposta seria realizada por meio de uma parceria com as secretarias de saúde e de esporte. Estimulação global, é um procedimento, são técnicas que os profissionais de educação física já têm aplicado através da Secretaria de Esporte, né? A gente muito elaborado através de uma frente parlamentar de apoio à pessoa com autismo. Nós entendemos também a necessidade desse tipo de atividade para as pessoas com autismo. E aí criamos, junto com a Secretaria de Esportes, uma área, um departamento que voltasse a trabalhar mais efetivo em cima dessa área, com técnicas inovadoras, com formatos que fazem o desenvolvimento de habilidades motoras, sensoriais, de inclusão. Como tem dado esse resultado bom através da Secretaria de Esporte, veio a ideia de implantar a partir das primeiras idades, né? Da educação infantil, da educação fundamental e também do ensino médio. A estimulação global é uma técnica focada no desenvolvimento infantil para as crianças com deficiência. Cada atividade é planejada de forma individualizada e feita a partir de circuitos lúdicos que transformam a terapia em brincadeira. Levar o método para as escolas poderia facilitar a identificação e a adesão de crianças e jovens. Como já tem um trabalho de acolhimento das pessoas com deficiência nas escolas municipais, de inclusão, a gente também tem que fazer um trabalho diferenciado na prática de atividade física. E a estimulação global é a melhor forma que tem para a gente trabalhar com essas pessoas. E mais do que a parte física, a estimulação é um tratamento que envolve o trabalho de uma equipe multidisciplinar, focado em aprimorar os aspectos psicológicos, motores e sociais das crianças com deficiência. A gente faz uma entrevista, na verdade, né, com as famílias, e nessa entrevista a gente consegue perceber qual é a turma que a criança deve se enquadrar, se a criança precisa primeiro de um trabalho psicológico, e se for direto para a sala de exercício, né, de atividade física, o que ela precisa primeiro? Ela precisa ganhar força, ela precisa ganhar equilíbrio, ela está com dificuldade na fala, ela está com dificuldade na coordenação motora, e assim a gente vai tentando direcionar as atividades para cada necessidade de cada criança. Então, nós trabalhamos em conjunto, porque ali não tem só o meu que é cognitivo, né? Não tem só o comportamento e a emoção. Então, nós temos o fisioterapeuta, ele é responsável, ele olha o motor, vê como que é, né? Como que a criança está se adaptando ali, porque tem que ter uma ajuda de todos os lados. A criança tem que estar cercada de estímulo. Com a nova lei, a expectativa é que o projeto possa tornar o ensino municipal mais inclusivo,
garantindo equidade e autonomia às crianças para construir uma sociedade mais justa e empática. Muito, né? São José já é pioneira em vários trabalhos. Age agora já o projeto dos agentes da educação especial, que estão fazendo um grande trabalho com as crianças na sala de aula, né? E você ampliando com a prática de atividade física, com a cultura, né, e outros tipos de desenvolvimento, assim como a estimulação global, você consegue desenvolver muito mais essas crianças e já prepará-las para a vida e o próximo procedimento que vem através de outras secretarias, assim como a do esporte, como da saúde, entre outras mais. A gente vê que a necessidade é imensa, assim, e se realmente a gente conseguisse expandir, entrar para as escolas, sem dúvida as crianças seriam um ganho muito grande, porque a gente vê a necessidade, né? A gente vê que as escolas precisam, e com as nossas atividades a gente tem assim, absoluta certeza que seria o melhor desenvolvimento na sala de aula, né? As crianças se concentrariam mais, as crianças iam ter uma coordenação melhor na hora de escrever, ter mais paciência para escutar a professora falar. Então, a gente tem certeza que as escolas iriam ganhar bastante com o nosso projeto. A gente segue falando sobre o trabalho dos parlamentares. Os vereadores aprovaram um projeto que visa proteger as abelhas silvestres, que são muito importantes para polinizar plantas nativas e até mesmo para a agricultura, né? Os detalhes dessa matéria a gente confere na reportagem. O Reginaldo é meliponicultor, profissional que cria abelhas silvestres sem ferrão. São várias espécies nativas criadas nessas caixas feitas especialmente para elas. Algumas estão ameaçadas de extinção. E essas abelhas são fundamentais para o meio ambiente. Essas abelhas são responsáveis ali por 80% de todo o trabalho de polinização que envolve a nossa alimentação. Então, vamos dizer, 80% de tudo que a gente consome no mundo depende do trabalho de polinização das abelhas. As abelhas nativas, a gente sabe que ela já está em um processo de extinção bem rápido, né? Aumentou mais agora aí os riscos por conta de queimadas, né? Entre as condições climáticas também que vem acontecendo. Então a preocupação é grande porque a gente já tinha algumas abelhas em extinção, já na lista de extinção, e agora a gente entende que isso aí pode ter aumentado. Por aqui elas ficam por toda parte, afinal esse é um meliponário. O Reginaldo é presidente de uma associação de proteção às abelhas com ferrão atrofiado. Ele protege, ajuda no cultivo e faz até resgates. O Instituto Abepoli ele faz o resgate das abelhas, né? Quando ocorre queda de árvore por causa natural, quando ocorre também algum tipo de supressão onde seja encontrado que tenha a presença da abelha morando ali, habitando a árvore, nidificada ali, a gente faz o resgate também. E também quando precisa ocorrer alguma obra onde tem alguma espécie de abelha em muro ou na parede, né, ou ocorre demolição, a gente vai lá e faz o resgate também. As abelhas fazem tanta diferença para a natureza que o João Benedito passou a cuidar de espécies sem ferrão em casa por conta própria. Começou resgatando algumas colmeias e agora as abelhas têm um espaço próprio neste quintal. Experiência ele já tinha. É apicultor e vende mel, mas de abelhas com ferrão. Eu trabalho com abelha africanizada. Então tem o apiário lá no bairro do Turvo, no Rio dos Peixes, e também tem na minha chácara em São Bento, né? E São Bento é só mesmo para cuidar da natureza, lá não produz mel, tem esse papel de polinização. Então eu tenho aqui, mas eu não, só mesmo para cuidar da polinização, né? Que eu tenho aqui. Na casa dele, a maioria das abelhas sem ferrão são da espécie jataí. Como são pequenas, podem fazer as colmeias em muitos espaços, inclusive em buracos nos muros. Mas o João construiu algumas caixas para dar mais segurança. Cada abelha que vai de resgate, aí a gente tem que levar as caixas padrão. Cada abelha tem o seu padrão para tirar e colocar
em caixa padrão. Nesse muro meu aqui ainda tem a abelha mirim, que está no muro, e tem a chataia também, que está no muro também. Mas eu no mês deixo ela lá. Para incentivar o cuidado com as espécies das abelhas sem ferrão, um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria da vereadora Amélia Naomi, cria mecanismos de proteção para as abelhas silvestres sem ferrão que estejam em risco ou em colmeias instaladas em locais inadequados. Eu recebi a proposta por ambientalistas e apicultores para apresentar o projeto, que já existe em outras cidades, mas da importância de preservação das abelhas que hoje estão em extinção. Segundo a parlamentar, a importância das abelhas nativas brasileiras para os ecossistemas foi um dos motivos que levaram à criação da proposta. Como aponta a justificativa da matéria, as espécies são responsáveis pela polinização da flora e a melhoria de cultivos agrícolas. É fundamental as abelhas para o planeta, né? Nós temos aí a polinização que as abelhas fazem, então é importantíssimo para a agricultura. E é fundamental ter essa preocupação, porque a ONU já apontou que uma das grandes questões mundiais é a questão da alimentação, né? Então, nós temos uma realidade que, infelizmente, nós temos alguns tipos de abelha que já estão em extinção em função do agrotóxico. Então, é fundamental a gente discutir a importância de preservar e de incentivar o cultivo de abelhas. Além de ações práticas para resgatar e cuidar das abelhas sem ferrão, o projeto também prevê ações de conscientização, como, por exemplo, campanhas em escolas e locais públicos. O projeto foi aprovado por unanimidade. Ele vai ser divulgado pela Câmara Municipal, pela Prefeitura. Existe uma rede de ambientalistas que também que ajudaram a elaborar esse projeto, a mobilizar, inclusive, a favor do projeto, vão estar divulgando. E uma segunda proposta é que as escolas municipais tenham isso na grade curricular. Foi uma questão que já foi apresentada e ainda não apresentamos o projeto, esperando esse primeiro, que é a base, para depois a gente pensar no desdobramento dos projetos. Mais abelhas significam um equilíbrio maior no ecossistema. Para o João Benedito e para o Reginaldo, que estão na apicultura há tanto tempo, um projeto como esse pode ajudar muito no entendimento das pessoas sobre a importância das abelhas e principalmente nas ações de proteção a esses insetos. A lei municipal, ela acaba sendo de extrema importância ao bem comum de todos, né? Porque ela fala dos cuidados, né? Da forma correta de criação, da utilização, da comercialização e também abre aí um leque de oportunidade com relação à educação ambiental também nas escolas ou em outros locais aí, que é de extrema importância para nós hoje. E quem tem conta em banco sabe que algumas taxas são cobradas pelas instituições. Mas você sabe identificar o que é considerado abusivo? É hora do quadro Seu Direito. Olá, tudo bem com você? Espero que sim, viu? Estamos chegando com informação sobre os direitos dos consumidores. Esse é o momento de ficar por dentro do que diz a lei. E a cobrança de taxas e multas por parte de instituições bancárias sempre gera questionamentos, não é mesmo? Agora, o que pode ser considerado abusivo? Qual é o seu direito? As taxas abusivas cobradas pelos bancos, elas não são permitidas. Deve-se observar um critério que é a média do mercado. Inclusive, na questão dos juros, existe o Banco Central, ele regulamenta os juros que podem ser praticados pelo mercado. Na hipótese de ser cobrados juros abusivos, o consumidor ele pode se valer do seu direito para que esse percentual seja reduzido àquele praticado pelo mercado. Então, a lei do consumidor, ela garante isso ao consumidor para que ele não sofra abusos por parte dos bancos, que infelizmente em alguns casos costuma ser comum. Nos primeiros 6 meses desse ano, o Vale do Paraíba registrou 279 mortes em acidentes de trânsito. Bastante alto esse número, né? Representa, inclusive, uma alta de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado.
São José somou a maior parte das ocorrências, com 59 óbitos. Um acidente de trânsito mudou a vida de Rosana para sempre. Há 33 anos, ela perdeu a perna esquerda após ser atropelada por um carro quando andava de moto. O carro veio na contramão e esmagou minha perna. Então, dizem que o cara estava correndo e ele foi imprudente, ele estava cortando um carro e bateu na minha perna. Mas Rosana resolveu ressignificar essa tragédia e se dedicar ao esporte. Foi na natação que encontrou um propósito, há mais de 20 anos. Se tornou exemplo de superação e encara o acidente como recomeço. Eu comecei a nadar no ano de 2000, mas em busca de qualidade de vida. Eu não sabia que eu ia me tornar uma atleta, uma para-atleta, né? E no ano seguinte, 2001, eu participei já de um campeonato em Suzano. E ali começou a minha vida no esporte. Mas nem todas as pessoas têm a oportunidade de recomeçar como a Rosana. Muitas delas não sobrevivem aos acidentes de trânsito. O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de países com mais mortes no trânsito, segundo a Organização Mundial de Saúde. Foram mais de 390 mil óbitos em 2023. No Vale do Paraíba, as mortes no trânsito aumentaram 10,3% em 2024, de acordo com dados do Infociga divulgados pelo Detran. De janeiro a setembro deste ano, foram registradas 259 mortes em acidentes de trânsito, contra 253 vítimas fatais no mesmo período de 2023. São José dos Campos lidera o ranking, com 59 óbitos nos primeiros 9 meses do ano. Tem 2 motivos que a gente pode atribuir a esse aumento no número de vítimas. O primeiro é a sensação de impunidade. Essa sensação de impunidade tem crescido. E um outro motivo é a questão do aumento da agressividade das pessoas. Então, em função de um excesso de informação, de rede social, de polarização, as pessoas estão ficando mais intolerantes, mais agressivas. Você vê as pessoas brigando dentro de casa, brigando em reuniões familiares, e isso tem sido levado para o trânsito. De acordo com este especialista de trânsito, a velocidade é a principal vilã dos acidentes. Para ele, adotar medidas para a redução dos limites de velocidade nas vias urbanas deve ser um esforço do poder público. A grande solução mais rápida e imediata é a gente conseguir ter práticas de velocidade mais amenas, mais adequadas, principalmente na área urbana. Isso passa um pouco pelo poder público de rever a regulamentação de velocidade nas cidades, mas também dos usuários, dos motoristas, de praticar a velocidade adequada, principalmente em ambientes urbanos, porta de escola, locais com travessia de pedestre. Um estudo do Observatório Nacional de Segurança Viária apontou que em 73% dos municípios brasileiros, o trânsito mata mais que as armas de fogo. Educação pode ser o caminho para a mudança. Conscientizar a população sobre comportamentos seguros ao dirigir é uma importante solução para a redução das mortes. Despertar na sociedade essa consciência de que o trânsito também é muito perigoso. Eu costumo brincar assim, que se você se hospeda num hotel numa cidade que você não conhece e você resolve sair para jantar à noite a pé, na quadra seguinte, onde tem um restaurante que você quer conhecer, e o atendente falar para você, o atendente do hotel, que ali no último ano morreram 5 pessoas assassinadas, você vai pensar 2 vezes em ir nesse restaurante. Mas se ele falar que no último ano morreram 5 pessoas atropeladas, você vai sentir um pouco de choque, mas vai continuar a sua viagem. Então essa diferença na percepção de risco é que a gente, com comunicação, com informação fundamentada, tenta modificar nas pessoas. Rosana acredita que se os motoristas adotassem comportamentos em prol de um trânsito mais seguro, acidentes como o dela poderiam ser evitados. O veículo está aí para ser usado com cuidado, com segurança. Se você faz tudo certinho, é muito difícil acontecer, né? Tanto do carro como da moto, quem está dirigindo, sabe? A pessoa tem que ter essa consciência. Se ela tem essa consciência, as coisas elas fluem. A quantidade de golpes e fraudes motivou o governo a mudar as regras para transações com Pix. O objetivo da medida é aumentar a segurança dos consumidores. As novas regras entraram em vigor agora em novembro e quem vai trazer informações para a gente é a repórter Ana Vitória Caxias.
E o Banco Central anunciou novas medidas para o Pix. São ferramentas que vão prevenir fraudes e golpes. Mas, para a gente entender melhor essas mudanças, eu vou conversar com a Luciana Iquedo, que é especialista em finanças. Luciana, explica para a gente. O que são essas mudanças e por quê? Sim, as primeiras mudanças são limites para que a gente possa transacionar com equipamentos que não estejam cadastrados nos bancos, nas instituições financeiras. Então, se eu tenho um celular que eu não cadastrei e faço o Pix por ele, eu vou ter um limite de R$ 200 por transação, limitado a R$ 1.000 por dia. E para quem precisa fazer transações de maiores valores, como é que funciona? Sim, aí você precisa fazer o cadastro junto a essa instituição que você opera, tanto do notebook ou do celular, e aí você não terá mais esse limite, poderá fazer aí o que for necessário ao longo do dia. E foi anunciado também o Pix Agendado. O que é essa ferramenta? Sim, o Pix Agendado ele vai permitir que a gente coloque algumas contas de consumo, por exemplo, energia, água, o gás, a academia, aqueles serviços de assinatura que a gente paga recorrentemente por meio do Pix. Então, a gente faz um único cadastro e todos os meses essa cobrança vai acontecer diretamente na nossa conta. O que é legal é que a gente vai poder cancelar a qualquer momento, alterar os valores ou colocar um limite. Só aceito se for uma transferência, por exemplo, até R$ 100. Se for acima disso, a transferência não é feita. E 2025 tem novas novidades, que são o Pix automático. O que vai ser isso para 2025? Sim, mais novidades por aí. A gente vai poder usar o wallet do nosso celular, que nada mais é do que cadastrar o Pix dentro do celular, como a gente já faz hoje, com cartão de crédito ou de débito, e aí não precisaremos mais entrar no aplicativo do banco para cada transação. Então, você liberando o seu celular, você já consegue aproximar da maquininha e fazer o Pix de uma forma muito prática e instantânea. É isso, muito obrigada. Vamos ficar atentos a essas mudanças que valem a partir de 1º de novembro e colocar em prática no nosso dia a dia. Eu volto com você no estúdio. Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o PAT está com vagas abertas em diversas áreas. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de embalador, ajudante de serralheiro, almoxarife, armador de ferragens na construção civil, assistente administrativo, atendente de berçário, atendente de lanchonete, atendente de telemarketing, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifruti granjeiros, atendente do setor de hot serre, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de faturamento, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pedreiro, auxiliar de pizzaiolo, auxiliar de sushi man, auxiliar de técnico de controle de qualidade, balconista de açougue, camareira de hotel, chapista de lanchonete, chefe de serviço de limpeza, churrasqueiro, confeiteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro geral, cuidador de pessoas idosas e dependentes, cumim, eletricista de instalação industriais, empacotador, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, estoquista, garçom, gerente de loja, instalador de alarmes residenciais, instalador de som e acessórios de veículos, jardineiro, monitor de sistema eletrônicos de segurança interno, montador de estruturas metálicas, montador mecânico, motorista carreteiro, motorista de caminhão basculante, motorista entregador, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, padeiro, passador de roupas, pedagogo, pedreiro, piscineiro, pizzaiolo, repositor, serralheiro, supervisor de telemarketing e atendimento, sushi man, técnico de equipamentos eletrônicos, técnico de telecomunicações, vendedor interno e vendedor pracista. Ainda vagas para pessoa com deficiência nos cargos de ajudante de obras, copeiro de hospital e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena,
número 175, no centro. A prática de marcar o bovino com fogo para identificar a vacinação não é mais obrigatória aqui no estado de São Paulo. Agora, essa identificação pode ser feita com um bottom e o objetivo é garantir o bem-estar animal. Na agropecuária, uma marca como essa na pele é um sinal de saúde. Ela quer dizer que o animal recebeu um cuidado essencial, foi imunizado contra a brucelose. Na fazenda do Guilherme, todas têm a cicatriz da marcação a fogo. Um trabalho tão cansativo quanto necessário. Tem que ter uma imobilização do animal, né? Tem um tipo específico de marca, da marca, né? O ferro, ele não pode ser nem muito grosso nem muito fino, né? Porque se o animal se mover, acaba borrando essa marcação, ela some com o tempo. Se ela for muito funda ou for muito rasa, isso tudo impacta depois na identificação do animal. Acaba sumindo essa marca, né? Ou ela ficando, você não consegue notar o que está indicando ali. Essa etapa do trabalho pode em breve ficar mais fácil. É que a marcação deixou de ser uma exigência do governo estadual. A vacina ainda deve ser aplicada nas fêmeas bovinas e bubalinas entre 3 e 8 meses de idade. Mas os produtores rurais poderão usar uma sinalização parecida com essa nas orelhas, que é menos invasiva. Vai melhorar bastante a parte de manejo, né? O bem-estar animal e também o bem-estar de quem está trabalhando, né? Vai minimizar bastante questão de acidente ou algo desse tipo. Mas eu acredito que seja algo positivo, sim. Eu acredito que vai funcionar certinho, vai ajudar bastante essa questão da identificação dos animais. Esse veterinário explica que, como a brucelose é uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida entre animais e seres humanos, o controle é indispensável. Além disso, a redução do estresse no trato dos animais garante mais qualidade de vida. A gente consegue reduzir o estresse desse animal a campo e a agilidade no processo, no manejo, toda a questão do curral, a hora que esse animal vai passar no curral, a gente não precisa conter, não tem um estresse exacerbado. E a gente entra em outro ponto também, que é a redução de acidentes. O médico veterinário, antes, ele tinha que andar com um botijão, com o ferro a fogo, né? E fazer esse manejo, essa marcação na face do animal, que é um desafio muito grande. A gente pode ter acidentes, pode ter queimadura, né? Então, pensando também na biosseguridade desse profissional que está a campo. Então a gente consegue otimizar os processos, trazendo qualidade e tecnologia para o homem do campo. A nova ferramenta também marca a chegada de uma presença maior de recursos tecnológicos na agropecuária. Hoje, todo o histórico do animal está na palma da mão. Além de otimizar os processos, a informatização também abre novos mercados para o setor. Essa rastreabilidade e a importância de levar os dados até a carne tem sido uma vertente super exigida pelos mercados lá fora. Então, enquanto eu tenho Europa dizendo que a partir de 2025 é importante eu conseguir rastrear aquele animal até para dizer se ele passou por áreas desmatadas ou não, a China, semana passada, acabou de sair uma matéria dizendo que a China também vai querer rastreabilidade. E esse é o nosso maior mercado atualmente de exportação, né? Então, assim, os mercados estão começando a exigir que a gente entregue dados sobre o animal, não só a carne. A busca de alternativas menos invasivas no trato com os animais é assunto debatido com frequência pelos vereadores. Um projeto de lei em tramitação determina regras para a manutenção do bem-estar de equinos em eventos realizados na cidade. Já uma lei aprovada garante o recolhimento e cuidado de animais de grande porte abandonados nas ruas. Iniciativas que promovem uma agropecuária mais ética e sustentável. Vamos saber como ficam as temperaturas na previsão do tempo. Nesta segunda-feira, a tarde será chuvosa e sem aberturas de sol. A máxima prevista é de 24 e a mínima de 20. Para amanhã, terça-feira, o tempo segue nublado como hoje. Chuva durante todo o dia e o sol também não aparece. A máxima esperada é de 26 e a mínima será de 20. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A programação completa está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!